Na aula de hoje eu vou falar sobre busca binária. Então, para lembrar o que nós já fizemos, nós implementamos então todos os métodos, né, e as classes para que a gente possa construir uma árvore binária, certo? Então a gente adicionava os nossos nós e formando uma árvore binária e posteriormente criamos também métodos para percorrer essa árvore em ordem, pré-ordem, pós-ordem. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula a gente vai nós vamos criar um método para fazer uma busca de um elemento, ou seja, de um nó. Então a gente vai buscar um nó nessa árvore binária. Por exemplo, vamos supor que seja essa árvore que está na tela. Vamos supor que eu queira buscar o 14. Como é que eu faria isso? Como é que eu implementaria isso? Como é que eu vou saber se existe um elemento, ou seja, um nó 14 nessa minha árvore binária? Então vamos lá? Então vamos ver o que a gente pode fazer então. Então primeiro a gente tem que examinar a raiz, certo? A gente vai examinar a raiz. Caso a árvore ela seja vazia, o elemento que a gente vai estar procurando não pode pertencer à árvore. Então a gente já mata essa questão. Se a árvore é vazia, então não precisa procurar mais nada. Então não tem nenhum elemento, nenhum nó. Agora, se o valor é igual à raiz, a busca está concluída, está fácil, né? Então, se fosse esse caso aqui, eu estivesse buscando o 8 é a raiz da minha árvore, então de cara, né, vamos dizer, de primeira, ele já ia encontrar o nó, certo? Que seria a minha raiz, e a minha busca estaria concluída. Então, nós estamos vendo os casos mais fáceis, né? No caso, com a árvore vazia, não tem ninguém, não tem nenhum elemento, não tem nenhum nó, então já me retornaria uma mensagem lá que não existe aquele nó na árvore. E no caso da busca de um nó que seja a própria raiz, ele já vai encontrar na primeira iteração e já também ficaria muito fácil, né? Porque daí eu já estaria encontrando o elemento que eu estou buscando, certo? Agora, se o valor é igual à raiz, então a busca já está concluída, né? Pois o elemento já é a própria raiz. Agora, se o valor for menor que a raiz, ou seja, se o nó tiver um valor menor que a raiz, então a busca vai ocorrer na subárvore esquerda, conforme eu já expliquei em outras aulas. A gente já montou uma árvore binária na mão e tal, então a gente já sabe disso, tá? Então quem não lembra disso, volta nas aulas anteriores que vocês vão lembrar disso aí. Então as subárvores esquerdas estarão alocados os elementos menores que a raiz, certo? Caso contrário, se for maior que a raiz, a minha busca vai seguir para a subárvore direita, certo? Então isso já foi explicado. Então é só assistir as aulas anteriores caso vocês não lembrem. E o terceiro procedimento? Qual que é o terceiro procedimento que a gente vai ter? O procedimento 1 e 2 é repetido até que o valor seja encontrado, certo? Então a gente tem aquelas situações lá, né, que eu já expliquei, da 1 e da 2. A gente vai repetir até que a gente encontre o elemento, certo? Até que a subárvore seja nula ou vazia, tá? Qualquer coisa eu faço um desenho aí para vocês depois, se acaso não ficar claro isso aí, tá? Ok. Então a gente vai seguir o procedimento do passo 1 e 2 repetidamente até que a gente encontre o elemento ou até que a subárvore seja vazia, certo? Então, se ele for menor o elemento, a gente vai percorrer o lado esquerdo ali da minha árvore. Se o elemento for maior que a minha raiz, eu vou fazer a busca do lado direito dessa subárvore, tá? Aí, vou sempre fazer esses dois procedimentos até que eu encontre o quê? Uma subárvore nula ou vazia. Por quê? Porque daí eu já sei que não tem mais ninguém para baixo, certo? Se eu tenho uma subárvore vazia, significa que ela não vai ter filho nenhum, certo? Então eu estou numa folha. Então isso já foi explicado. O que é folha, o que é nó interno, o que é raiz, certo? Se você não lembra ou não viu, assista as aulas desde o começo, ok? Desde o primeiro vídeo. Se o elemento não for encontrado, até a busca chegar na subárvore nula, até lá embaixo, no último nó, onde vai ser minha folha, né? A folha da minha árvore, né? Uma das folhas, pode ter várias folhas, né? Então significa que esse elemento não está contido na árvore, certo? Ele não está contido. Se eu percorri
toda a árvore, seja do lado esquerdo ou direito, e eu não encontrei, e eu encontrei uma subárvore nula, significa que eu estou numa folha. Se eu cheguei até uma folha e não é o elemento que eu estou procurando, então quer dizer que ele não existe na minha árvore binária, certo? Então, ó, vamos supor que eu estou procurando o nó 25, tá? Nó 25, a raiz da minha árvore é o 30. Então, 25 é alocado do lado esquerdo, ok? Procurando o nó 33. Então, estou procurando o nó 33. 33 é maior que 30, então vou buscando para o lado direito da minha árvore binária. E ele é menor que o 37, então ele vai estar do lado esquerdo do 37, certo? Ele vai ser filho esquerdo do 37. Então é assim que eu vou fazer a busca, mas eu tenho que implementar isso aí, certo? A gente está fazendo uma análise de todo o processo, mas a gente vai ter que implementar isso aí. Procurando 30. Aqui no caso, procurei o 30. Procurando 45, desculpa. Procurando 45. O 45 é maior que a minha raiz, então continua a busca. Você está no 37. O 37 não é o elemento que eu estou procurando, certo? O 45 é maior que o 37, então vou continuando a busca do lado direito, certo? A busca ela está pendendo para o lado direito porque o elemento que eu estou buscando está sendo maior que os elementos que eu estou encontrando. Então ele vai sempre deslocando para o lado direito ali. Aí o 40 também não é o elemento que eu quero, que eu estou buscando, certo? E o 45 ainda é maior que o 40, certo? Não é o elemento que eu estou procurando. E aqui eu tenho uma subárvore nula, porque a gente está trabalhando aí com objetos, certo? Com orientação a objetos. Então aqui que eu vejo lá se eu tenho um nulo lá, né? Não é? Se encontrou um elemento, um objeto nulo, então significa que ele não tem filhos, né? Então significa que isso aqui é uma folha ou uma subárvore, potencial subárvore, certo? Então trata-se de uma folha ou uma subárvore vazia, certo? Então significa o quê? Que eu não tenho mais ninguém abaixo, não tenho mais ninguém do lado direito nem do lado esquerdo aqui, ok? Então não tenho nenhum elemento aí que é filho do 40, certo? Então eu encontrei uma folha ou uma subárvore vazia. Então, o que, que acontece? Aqui vai para a minha busca, e o que, que significa isso? Significa que o elemento 45, ou seja, o nó 45, não existe nessa minha árvore, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos implementar isso aqui, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Vamos rodar. Vamos abrir o Eclipse aqui, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui, vamos abrir e vamos implementar isso aqui. Então, pessoal, qual a situação que eu tenho? Eu já mostrei para vocês o passo aqui que eu tenho que executar, né? Os passos, os 3 procedimentos lá. Então a gente tem que aproveitar o que a gente já tem a árvore binária aqui, certo? A gente já tem a árvore binária, ou a nossa classe, a árvore binária, e a gente tem alguns métodos aqui, certo? Vamos achar um espacinho aqui, vamos ver aqui. Vamos deixar imprimir aqui, ó, adiciona, imprime. Vamos colocar ele aqui, deixar o imprimir por último aqui. Vamos colocar entre qualquer ordem aqui, não tem importância, tá? Só estou organizando aqui do meu jeito. Vamos criar um método aqui chamado busca, certo? Então a gente vai buscar um elemento, certo? Eu quero saber assim, olha, o elemento tal existe na minha árvore, certo? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Então vamos criar um método. Vamos criar um método para fazer essa busca, tá? Então vamos lá. Esse método é void, não vai retornar nada para mim. E aqui eu vou passar um valor inteiro, tá? Vou chamar ele de valor, ok? É um nó, certo? Então vou pegar aqui, ó, dis.raiz, ó, tá vendo? Ela pertence à classe árvore binária, né? E um segundo parâmetro aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Opa, desculpa, valor. Só que o que acontece? Eu não tenho esse método busca. Desculpa, aqui não é recursividade, tá? Eu vou ter que fazer um outro método, né? Que daí sim vai ser a minha recursividade. Então eu vou criar aqui, então, pessoal,
aqui eu criei o método busca. Aí tem um outro método busca também, tá? Porque eu não estou também chamando o próprio método, né, que eu tinha falado em recursividade. Então, ele está chamando outro método com o mesmo nome, tá? Mas só que ele tem parâmetros diferentes. Então, o que a gente chama isso aí de sobrecarga, tá? Quando a gente tem dois métodos com o mesmo nome, na mesma classe, mas só que eles têm parâmetros diferentes. Então, a gente está fazendo aqui uma sobrecarga. Como é que eu vou resolver isso aí? Então, vamos lá. Eu vou ter que criar um outro método, tá? Um outro método. Por quê? Porque eu quero passar apenas um valor tipo inteiro, certo? E não um objeto. Então, o outro método, ele vai receber como argumento o valor que eu quero buscar e o valor da raiz da árvore. Então, tem que criar um outro método só para me buscar a raiz e passar um argumento para mim, tá? Então, ó, eu criei um método só para chamar o outro. Por que que eu fiz isso? Ó, estou criando um método aqui e estou chamando um outro aqui que não é recursivo, tá? Não é recursivo. Esse busca aqui não é o mesmo busca. Eu posso até colocar outro nome se quiser, né? Para diferenciar. Então, o que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Esse segundo método é que vai receber a raiz para mim e o valor a ser buscado, certo? É só uma estratégia aí para ficar mais fácil, certo? Então, eu faria isso aqui, ó. Eu teria um método que tem um parâmetro só e um segundo método com o mesmo nome. Aí vocês já aprendem o que é uma sobrecarga, né? Então, que a gente tem dois métodos do mesmo nome, só que tem parâmetros diferentes ali, certo? Então, esse carinha aqui, ele vai receber minha raiz, o segundo método que vai receber a raiz e o valor a ser buscado. Então, ele vai me ajudar aí nessa busca, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse carinha aqui, ó. Então, esse só serve para chamar esse cara aqui. O primeiro busca, ele só vai servir para chamar o segundo, tá? E vai fazer para mim essa... só para buscar a minha raiz. Aí eu poderia implementar tudo num só. Eu fiz dessa forma aí, mas tem várias formas de fazer a mesma coisa, beleza? Então tem que só para caráter aqui de... para ficar fácil saber o que está acontecendo, né? A gente vai colocar aqui, ó, focando no nó, tá? Mais nó valor. Nó ponto valor. Tá? Assim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando assim, ó. O nó que eu estou setando no momento é o nó tal. Certo? Aí eu vou fazer aqui uma estrutura de controle. If nó ponto valor. Ok. É igual ao valor. Ou seja, eu estou comparando. É igual ao valor. Ou seja, eu tenho o mesmo valor. O nó ponto valor que eu estou setando é igual ao valor que o cara passou lá por parâmetro. É isso que eu quero saber. Entendeu? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Fazer também imprimir alguma coisa assim, ó. Pra gente não ficar perdido, tá? Senão a gente não vai entender o que tá acontecendo. Então, ó, o nó, tá? O nó, vou fazer maiúsculo aqui. Dá um espacinho aqui para não ficar tudo embolado. O nó valor, ou seja, que é o segundo parâmetro lá, foi encontrado. Nesse caso aqui, ó, eu encontrei, certo? Vou dar um espacinho aqui também, ó. Foi encontrado. Então, quer dizer que eu encontrei o nó. Porque se esse cara é o valor que eu estou buscando. Se nó.valor, aquele que está sendo setado no momento, né? Eu estou percorrendo a árvore. Se eu encontrei aquele valor, se o nó.valor foi igual ao valor que eu passei como parâmetro ali, que é o que eu estou buscando, então vai mostrar uma mensagem que eu encontrei, certo? Então, o primeiro if ele vai testar se o usuário está buscando um valor que corresponde à raiz, certo? Que é o primeiro, obviamente, a primeira interação é a raiz. Lembra que o primeiro passo, ó, eu quero ver se é a minha raiz. Não vai ser minha raiz, certo? Porque vai ser a primeira interação, vai ser com a raiz. Não é a raiz, no caso, né?
Então, nesse caso, vai ser avisado se encontrou ou não. Se encontrou, ele vai entrar no primeiro if, né? Se o valor que eu estou buscando é a raiz, ele vai encontrar logo na primeira iteração e vai imprimir que ele foi encontrado, certo? Mas, normalmente, não vai acontecer, né? Normalmente, vai acontecer de encontrar vários nós, né? Principalmente se a árvore for grande, né? Então, vai ter vários nós nessa árvore. Então, então, e se o nó buscado não for o mesmo valor da raiz? Então, eu tenho que arrumar agora, ter a opção de que o nó que eu estou buscando não é a minha raiz, certo? Então, essa é a condição. Ó, vou até colocar aqui, ó, condição. Primeira iteração aqui, ó. Primeira iteração. É a raiz, né? É a raiz, né? Tipo, se for a raiz, logo de cara ele vai já dar essa mensagem aí para mim. Agora a gente tem que comparar o valor que a gente está buscando com a raiz, né? Caso seja menor, se não for igual, ele vai ser menor ou maior, certo? E a gente vai continuar a busca. Se for menor, vai ser do lado na subárvore esquerda. Se for maior, a gente vai continuar a busca na subárvore direita, certo? Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar e fazer um else aqui, ó. Um else, ou seja, se o primeiro teste lógico, certo? Deu falso, ele vem para o else if. Porque nós vamos ter mais uma situação aqui. Else if. Agora, qual que vai ser o meu teste lógico aqui? Então, se o valor for menor que o nó.valor, ou seja, se o valor que eu estou buscando for menor do que o valor que eu estou setado, vamos dizer assim, que eu estou analisando, né, naquele momento, então eu vou fazer assim, ó, se o valor for menor que o nó.valor, o nó.valor é o elemento, ou seja, o nó que eu estou enxergando, o nó que eu estou setado, certo? E o valor, né, esse primeiro aqui, o valor é o cara que eu estou buscando, certo? Se o cara que eu estou buscando é menor do que eu encontrei, né, no caso, no que eu estou setado, né, e eu tenho mais uma condição que eu tenho que avaliar, certo? Ó, se o valor do nó buscado for menor que o valor da raiz, e se a raiz possuir filo esquerdo, a gente chamaria novamente o método, mas passando o filo esquerdo como parâmetro. Da mesma forma que a gente fez lá quando a gente adicionou os nós. Então eu tenho que descobrir se ele tem filo esquerdo ou não. Como é que eu faço isso? Para eu poder continuar ou não a minha busca. Eu faço assim, ó. Eu faço aqui, uso o operador e, né? Ou seja, as duas condições têm que ser verdadeiras, ou seja, o valor tem que ser menor que o valor que eu estou setado, que eu estou analisando, e ele também, o nó esquerdo, tem que ser diferente de nulo, ou seja, o nó esquerdo, eu não posso ter ninguém do lado esquerdo, certo? Ele tem que ser ele tem que ser diferente de nulo, ele tem que existir alguém lá do lado esquerdo, certo? Para eu continuar a busca, porque senão eu estou numa folha, né? Eu estaria numa folha ou uma subárvore vazia, daí acabou a minha busca. Eu não tenho mais ninguém para baixo, tá? Desculpa ali, eu troquei as frases. Então, o nó ponta esquerda tem que ser diferente de nulo, ou seja, tem que existir. Para eu continuar a busca, eu tenho que ter o que buscar, certo? Eu tenho que ter algum nó do lado esquerdo ali, porque senão a busca acabou. Concordam comigo? Se eu não tenho mais ninguém do lado esquerdo e o nó que eu estou buscando é menor, então a busca acabou, eu estou numa folha ou uma subárvore vazia, tá? E agora? Agora eu tenho que ir para a situação para o lado direito, certo? Então essa situação aqui resolve a questão do lado. Esse primeiro else if resolve a questão do lado da busca do lado esquerdo, ó, correto? Aqui o que a gente pode fazer então? Agora, tudo bem, eu encontrei, tá? Se o valor for menor e existir, se o valor for menor que o nó analisado, existir do lado esquerdo, ou seja, do lado esquerdo desse nó, o filo esquerdo desse nó for diferente de nulo, ou seja, ele tem filhos, pelo menos um filho, então significa que eu tenho que continuar a minha busca, certo? Só que o que agora? Eu vou pensar em subárvore, eu vou chamar busca, ó, busca, tá?
busca, e vou chamar dois parâmetros aqui, tá? Agora, o que eu vou usar os dois parâmetros? Porque aqui eu estou usando a recursividade, que eu tinha falado no começo, né? Mas o primeiro método não era recursivo, é esse aqui que é o recursivo, tá? Então, aqui o segundo método aqui, busca, né? Esse primeiro método, deixa eu apontar aqui, ó. Esse primeiro método só serve para buscar a raiz e o valor que eu estou querendo buscar, certo? E esse cara aqui é o recursivo, tá? Por que recursivo? Como que eu sei que é recursivo? A recursividade é uma coisa que é difícil entrar na cabeça, né? Não é fácil. Você tem que se acostumar com ele. Eu estou chamando o próprio método, certo? E estou passando agora dois parâmetros, mas só que não é o mesmo parâmetro que eu comecei. Eu comecei aqui com o nó, que é a minha raiz, mas só que agora não é mais minha raiz, né? Eu tô buscando, eu tô passando como parâmetro outros nós, né? No caso aqui o valor é o mesmo, tá? Porque o valor da busca nunca muda, né? Eu quero buscar, vamos supor, o 30. O 30 não vai mudar. Mas aqui muda, porque eu tô descendo a minha árvore, certo? Eu tô descendo a minha árvore, seja do lado direito ou esquerdo, eu tô descendo. Então o que vai acontecer? Aqui, desculpa, aqui é esquerdo, tá? Aqui é esquerdo. Esquerdo, tá? Aqui eu tô percorrendo do lado esquerdo. Deixa eu até escrever aqui, ó. Percorrendo do lado esquerdo. Ok? Facinho de errar, né? Então, beleza, percorrendo do lado esquerdo. Agora, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar a situação em que eu percorra do lado direito. Então, como é que eu faço? Um outro else if aqui, né? Um outro else if. Opa, desculpa. E vamos fazer o seguinte. Se o valor for maior que o valor que eu estou apontando, vamos pensar agora em valor setado, né? Valor apontado, né? Porque imagina assim, eu estou descendo a árvore e estou apontando para nós abaixo, vou procurando os nós. Se ele é menor que a raiz, ele vai para o lado esquerdo. Se ele for menor que esse outro nó, que é dessa outra subárvore mais abaixo, ele também vai continuar percorrendo para o lado esquerdo. E se for para o lado direito, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai percorrendo para o lado correto. Nesse caso, então, ó, vamos supor... Eu vou depois fazer um desenho aqui para vocês não ficarem perdidos, tá? Deve ficar mais claro isso aqui. Então, vamos lá. O valor, ou seja, o valor buscado, o primeiro valor aqui, tá? Primeiro valor, o valor buscado é maior do que o valor encontrado, vamos dizer assim. Eu poderia até ter mudado os nomes aqui, né? Isso é uma sacanagem, né? Ficar colocando os nomes muito parecidos. Mas vocês podem mudar e depois colocar, né? Valor buscado. Opa, coloquei uma vírgula aqui. O valor buscado, né? Valor buscado, valor encontrado, alguma coisa assim. Não tem problema. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. E aqui, o que a gente vai colocar? Da mesma forma que eu tenho que saber se existe uma subárvore logo abaixo para eu continuar a pesquisa, eu vou ter que saber se existe uma subárvore do lado direito também, certo? Como é que eu faço isso? Nó, ponto direito, for diferente de nulo, ou seja, como a gente está trabalhando com orientação a objetos, se ele é diferente de nulo, quer dizer que existe um objeto lá e ele vai ter filhos ali, pelo menos um filho, tá? Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer nessa linha? Olha, se o valor que eu estou buscando for maior que o valor que eu estou encontrando, né, que eu estou setado no momento, e existe um nó direito, então eu continuo, certo? Eu vou continuar a minha busca. Mas como que eu faço isso? Pela recursividade, tá? Pela recursividade. Então eu vou chamar o próprio método, nó, ponto direito, certo? E o valor. Estou fazendo devagar aqui porque eu sei que é horrível ficar digitando rápido aqui. Eu sou lento aqui justamente para facilitar o aprendizado, porque senão não pega, né? Tem que ficar assistindo 200 vezes o mesmo vídeo ou assistindo a mesma aula. Então, o que acontece? Aqui é um método recursivo, ó, tá chamando o mesmo método. Ó, tá vendo? Ó? O primeiro busca é só para pegar o valor da minha raiz e para também enviar para o próximo método, que é o recursivo. Ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Método recursivo. Opa, recursivo. Aqui, método comum, né? Método comum.
Só para pegar os valores lá. O primeiro método é só para pegar o valor da raiz da minha árvore e também para mandar o valor que eu estou querendo encontrar, certo? Que eu estou buscando para o meu método recursivo aqui, certo? Beleza? Então agora eu vou ter uma próxima situação, né? A situação onde eu não encontro nenhum o elemento que eu quero, certo? Não tem nenhum nó com o mesmo valor ali, certo? Então aquele nó não existe na minha árvore. Como é que eu faço? Só uma mensagenzinha aqui. A gente vai colocar assim, ó, o nó, daí dá um espacinho, daí valor, né? Mais valor. Aqui não foi encontrado, né? Então dá um espacinho também. Não foi encontrado, ok? Então aqui, ó. O nó, aí ele vai dizer o nó que eu estou procurando, né? Ele vai colocar o valor ali que eu estou procurando. Não foi encontrado, certo? Beleza. Então se o valor do nó buscado for maior que o valor da raiz, e se a raiz possui filho direito, então a gente vai chamar novamente o método, aqui no caso, né? E se não passar por nenhum dos dois casos, ele vai dizer assim, ó, não foi encontrado, tá? Não existe. Então ele fez toda a busca lá e não encontrou. Então esse caso aqui, ó, diz assim, ó, não tem filho esquerdo nem filho direito. Significa que a subárvore é nula, tá? Nessa linha 52, estou dizendo assim, ó, não tem filho esquerdo nem filho direito. De todas as subárvores É que eu 1 da apontei, né, que tarde, eu em busquei, ponto. não tem nenhum filho esquerdo nem direito que tenha aquele valor, certo? Porque eu encontrei uma subárvore nula, ou seja, ele não está lá na minha árvore binária, ele não existe lá na minha árvore, ok? Agora, como é que eu faço para testar isso aqui? Lembrando que, então aqui vou salvar isso aqui. A gente vai lá no principal, que a gente já fez aqui uns testes aqui, né? E vamos fazer uma busca aqui, ó. Ó, a minha árvore binária aqui, ó. Deixa eu até tirar isso aqui. Comentar. Que isso aqui é para fazer a impressão, né? Da árvore. Vamos pegar aqui um que existe aqui, ó. Vamos pegar aqui o 20. Certo? Vamos pegar o 20 aqui. Vamos ver o que acontece. Como é que eu faço? Qual que é o objeto que eu estou usando? O objeto é o tipo árvore binária, né? É o AB, certo? É esse que eu estou trabalhando. Ponto, ok. Como é que eu faço aqui? Busca, ó. Busca. Qual que eu vou usar? O de cima ou de baixo? É óbvio que é o de cima. Porque o método de cima só serve para pegar o valor para mim, certo? Pegar o valor da minha raiz e também para dizer qual valor você está procurando. Para mandar para o próximo método, que é o método que é recursivo. Se quiser mudar o nome para ficar os dois iguais, fiquem à vontade. Então vamos colocar aqui o 20, né, que eu tinha falado. Opa. Só travou aqui. O 20. Tá? O 20. Aí o que acontece? Vamos ver o que vai dar aqui. Então vamos rodar isso aqui. Tá travando isso aqui. Focando no nó 20. O nó 20 foi encontrado. Ó, focando no nó 17, focando no nó 20. Aqui ele não fez todas, ó, nó 20 foi encontrado. A gente pode até melhorar aqui, né? Para ele ir mostrando qual que é o caminho que ele está fazendo. Mas aqui ele já está fazendo certinho, né? Mas poderia deixar mais... poderia até desenhar aqui a árvore, né? Dar um jeito aqui de fazer ele aparecer no console. Daria para fazer isso aí. Mas não vamos enfeitar muito para não ficar difícil demais. Vamos tentar desenhar essa árvore aqui, entender melhor? Vamos abrir aqui, deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu pegar aqui uma lousinha aqui, que senão eu não consigo desenhar nada aqui. Então vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Então, pessoal, vamos tentar fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se está gravando aqui. Então eu tenho a minha raiz, é o 17, né? Então vamos desenhar isso aqui só para vocês entenderem. Nesse caso aqui, a gente tem o 17. É a minha raiz. Aí a gente vai ter o 17,965.
17, 9, 6, 5, 14. 17, 9, 6, 5, 14, né? Então, 14 é menor que 17, mas é maior que 9. 17, 9, 6, 5, 14. E provavelmente o 20 vai ser o próximo, né? 17, 9, 6, 5, 14, 20, ok? E o 20, onde que ele entra? O 20 é maior que o 17, então ele vai entrar aqui, ó. Então, o que que acontece? Ele primeiro, ó, vamos mudar a cor aqui. Ele leu o 17, tá? Certo? Leu o 17, verificou que existe uma subárvore esquerda, tá? Ele verificou que existe uma subárvore do lado direito, tá? Ele verificou, né, que tem, e ele continuou a busca. E ele encontrou quando chegou aqui. Por isso que ele imprimiu o 17, né? Imprimiu o 20 e depois imprimiu, ó, existe o nó, certo? Então aqui é isso que aconteceu, né? Ele fez a leitura do 17 e imprimiu, ó, focando no nó 17, focando no nó 20. Ó, o nó 20 foi encontrado, de acordo com a nossa implementação. Agora, vamos supor que ele esteja buscando, vamos ver como é que é o próximo elemento. O próximo elemento é o 18, tá? O próximo elemento é o 18. Opa, o próximo elemento é o 18. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O 18, onde que ele entra? O 18, ele é maior que o 17, mas ele é menor que o 20, então ele vai entrar aqui. Tá? Ok? Ficou esquisito ali, mas... Então é esse nó aqui. Então ele vai imprimir o quê? O 17, ó, focando no nó 17, focando no nó 20, focando no nó 18, o nó foi encontrado. É isso que tem que acontecer lá. Vamos ver. Vamos trocar aqui. Vamos mudar aqui para 18. Vamos mudar para 18, ok? Vamos mudar para 18 aqui. E vamos rodar. Ó, focando no nó 17, focando no nó 20, focando no nó 18. O nó 18 foi encontrado. Então ele está percorrendo, ó. Ele está percorrendo a árvore. Ó. Ele analisou aqui, verificou se é a raiz, não é. Como é maior que a minha raiz, ele pendeu para o lado direito, fez a busca do lado direito, certo? Não é maior, é menor. Aí ele pendeu para o lado esquerdo, viu que não tem, que é uma subárvore aqui, que não tem filhos, certo? Que não tem filhos. E o que que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer assim, ó, acabou minha busca, então o 18 foi o último elemento, né, o último nó que eu foquei, e ele corresponde ao elemento que eu estou procurando, que é o 18, porque eu passei como parâmetro aqui o 18, certo? Isso aqui pode ser feito usando uma tela, né? Vocês podem fazer uma tela, e nessa tela vocês colocam, deixa mais bonitinho, fazer o usuário digitar, aparecendo ali uma caixa de diálogo ali, né? Uma telinha mais bacana, beleza? Então vocês podem melhorar isso aí. Então é isso que nós fizemos até agora. Então eu vou concluir para não ficar muito longo. Estou com 33 minutos aqui de vídeo, ok? Então, basicamente, então vou mudar só mais uma revisada aqui, tá? Eu fiz um método aqui simples, que é um método comum, que não retorna nada para quem chama ele, que é void. E eu estou passando um parâmetro aqui inteiro, tem um parâmetro tipo inteiro, que é o valor que eu estou buscando, certo? Esse aqui é o valor que eu estou buscando. E a implementação aqui desse método faz o quê? Só pega a minha raiz, certo? A minha raiz está aqui, ó. Ele pega a minha raiz e pega o valor que eu estou buscando. Opa, cadê? E pega o valor que eu estou buscando e passa essas informações para esse próximo método, ó. Esse busca de baixo aqui que está da implementação é o busca de baixo, ó. Tá vendo? Esse busca aqui é um método recursivo. É um método recursivo que está pegando esses valores aqui, ó. A raiz, ou seja, a raiz é esse primeiro parâmetro, e o valor que a gente está buscando, que é o segundo parâmetro. E aqui a gente faz uma impressão, ó, o foco no nó tal. Aí eu vou imprimir aqui para a minha raiz, certo? Aqui eu estou imprimindo a minha raiz. Aí a primeira interação é a raiz, né? Então, se o nó.valor, ou seja,
for igual ao valor, ou seja, a minha raiz é igual, o valor que eu estou buscando é igual à minha raiz? Não. Então ele continua. Né? Se acaso for igual, né, eu já encontrei a raiz logo de cara. Encontrei o nó buscado porque ele coincidiu com o valor do nó da minha raiz. Daí ele já pararia aqui no primeiro if. Caso contrário, não é a minha raiz, então ele vai descendo. Ele é menor ou maior? Aqui, percorrendo o lado esquerdo. Aqui eu estou percorrendo o lado esquerdo da minha árvore e aqui percorrendo o lado direito, tá? Deixa eu escrever aqui, percorrendo o lado direito, ok? Percorrendo o lado direito. E o último caso é quando não foi encontrado, que é o else. Caso em que não foi encontrado. Caso em que o nó não existe na árvore. Ok? Beleza? Então, as três situações. A primeira situação é já encontrar logo de cara, que coincidir com a raiz, o valor buscado. E nos casos em que é menor e maior que a minha raiz, ele vai percorrendo e fazendo a chamada do método recursivo até ele encontrar. Seja ele para o lado esquerdo como para o lado direito. Se quiser fazer o debug, vocês marcam aqui, por exemplo, ó, fazem um breakpoint aqui na linha e vocês fazem o teste, o debug, para vocês verem bem certinho o que está acontecendo, na nossa busca binária, beleza? Então, aqui a gente fez a nossa busca binária, certo? Então a gente está buscando algum elemento da nossa raiz. Para finalizar, vamos fazer um teste de um que não existe aqui, ó. Pode ver que os elementos ali que eu coloquei, ó, os nós, não tem o 50, por exemplo. Vamos colocar o 50. Ó. O 50 aqui só para a gente ver. Ele tem que dar o quê? Que não existe, certo? Senão não está funcionando a nossa implementação. Ó, focando no nó 17, focando no nó 20, o 50 não existe. Por quê? Porque ele pendeu para o lado direito, encontrou o 17, encontrou o 20 e não encontrou nada do lado direito do 20. Então, ó, o 50 não foi encontrado. Beleza? Então, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, vocês me chamam pelo Moodle lá, que é a plataforma oficial lá da universidade. Beleza? Obrigado, até a próxima.